Bruto. Bruto, bruto, bruto. Bruto, 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 bruto. Rafael, avisa o Vítor Santos que deve um leitão aqui ao João. Porra. Mas já está muito mais abatido. Eu pus em jogo um ovo Kinder, ok? E tu acabaste de ganhar, mas o Vítor levantou a parada, aquilo disse que valeu um leitão. Foi. Portanto, Está muito Vítor, mais se estás a ver o estágio, deves um leitão ao João. Aliás, podemos ir todos. Bruto, 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 bruto. Então estamos aqui de volta para falar sobre 10 semanas de treino de estágio. Opa! 10, vamos falar sobre a 11ª. Mas este episódio já é sexta-feira, já passou mais uma semana. Pois é, tens razão, então deixa-me começar de novo. Temos então 11 semanas de estágio já concluído. Rafael, vamos imaginar que eu até vivo contigo, não é? Certo. E sei o que é que tu andas a fazer. Tens estado semanas, efetivamente, muito focado, que eu próprio fiquei extremamente admirado como é que tu pegaste assim do... Não é? Esta última semana, pronto, também estás com trabalhos para apresentar na faculdade, voltamos outra vez à questão da faculdade, não é? Apesar de estás com poucas aulas, mas há a questão dos trabalhos, mas, de uma forma geral, como é que tens estado a ver os desafios que voltar a treinar trazem? Para começar, eu voltei a treinar, mas eu nunca tinha pegado nisto de uma forma tão completa, não é? Porque... Pronto, o desenho do plano de treinos, eu acho que agora me interessei mais um bocadinho. Porquê? Porque eu estou envolvido no processo. Ou seja, o facto de tu compreenderes Sim, a estrutura e o porquê que está a acontecer... É isso mesmo, eu acho que isso me leva a perceber melhor e perceber o porquê de estarmos a fazer aquilo. Porque de antes, e eu acho que muita gente também passa isso na cabeça, que é, as pessoas não percebem o porquê de estão a treinar, o porquê que estão se calhar há 3 semanas a fazer o mesmo tipo de treinos, não é? E acabam por se ir abaixo. Eu acho que era isso que me acontecia. Eu não percebia o que é que estava a fazer, não percebia o porquê, então acabava um bocadinho por perder o foco. Agora, como estou dentro disto, como fui eu, ou seja, foste tu que me desenhaste o plano, mas como fui eu também a acompanhar o processo, porque eu também acompanho atletas, não é? Eu é que quis ficar de fora do meu processo, porque achei que uma pessoa externa me iria ajudar mais do que se fosse eu a preparar o meu próprio plano. E então interessa-me mais por isso. Sem dúvida alguma que o meu maior desafio agora, e o que tem sido a minha maior dificuldade, tem sido a alimentação. Mas porquê? Porque como é que vês na alimentação? Não és guloso, não és não, mas não sou regrado, nunca fui regrado. O problema é que eu sempre fui magro, não é? E com isto do Covid eu engordei muito, eu e muita gente, não é? Acho que foi o problema de... Sim, mas quando estamos a falar em engordar muito, às vezes nós temos aqui a questões de perdemos algumas noções. Porque a maior parte, para muita gente, engordar muito é engordar 5 quilos, 10 quilos, e não é de 5 nem 10 quilos que nós estamos a falar. Não. Quando falamos em engordar muito, por exemplo, eu próprio engordei 3 quilos. Exato, eu engordei, eu engordei 3, 4 quilos, mais ou menos. Só que o problema é que eu de antes, eu estava no meu peso correto, não é? Estava nos 10, 11% de massa gorda, e como o meu estilo de vida sempre foi muito movimentado, percebes? Eu nem perdia nem engordava, estava naquilo e ponto, não mexia. Podia estar um ano inteiro que eu não mexia daquele peso, entendes? Como eu ganhei esse peso durante a quarentena e agora o meu estilo de vida é igual ao que eu tinha de antes, não é? Eu continuo sem perder nem ganhar, entendes? Sim. E o meu problema é agora perder. E pronto, e vocês que acompanharam o estágio desde o início, eu comecei com uma nutricionista, ela passou-me um plano, mas eu tenho grandes dificuldades em seguir esse plano. Número 1, por causa do ritmo a que são os meus dias, não é? Com a faculdade, com os treinos, com o trabalho por fora, torna-se difícil. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, ela mandou-me fazer 5 refeições, não é? Que não é muito. Que não é muito, que eu já tive com pessoas que me disseram que fazem 9 refeições, claro que são depois refeições muito mais, em menores doses, não é? Mas
Mas eu tinha refeições, por exemplo, a minha merenda da manhã torna-se impossível de fazer. Porque eu ou estou a treinar, ou estou em aulas. E eu não vou a meio das aulas sacar de um iogurte e 2 bolachas de arroz e começar a comer a meio da aula, nem vou parar o meu treino para sacar do mesmo iogurte ou 2 bolachas de arroz. Mas por que não, Rafael? Eu já vi nas aulas da faculdade coisas bem mais infantis do que isso. Pois, acredito que sim, mas como deves calcular, é chato, a meio da aula, eu estar a pedir uma colher ao professor. Então sim, mas que fosse esse o meu problema. O meu problema é mesmo cortar a boca. Eu não consigo, e lá está, é como tu disseste, eu não como muitos doces, porque não gosto muito de chocolate, eu quase não como chocolate nenhum, bolos também não é muito para mim. O meu problema é aquelas gorduras, no geral, que todos consumimos e que, quando estamos a fazer dieta, temos que cortar a gordura normal que nós utilizamos a cozinhar, não é? Porque em minha casa, eu não vivo sozinho, como devem calcular, não é? E eu não posso obrigar as pessoas que estão em casa a seguir a mesma dieta que eu. E, por vezes, torna-se difícil para mim, por falta de tempo, ou mesmo por falta de vontade, estar a preparar as minhas refeições, seja para a semana, seja diárias, seja o que for. Então, é nesse aspecto que eu tenho tido mas mesmo muitas dificuldades, é na parte da nutrição. Eu já falei aqui com o meu pai, vou voltar a marcar uma consulta com a nutricionista para vermos aqui a melhor forma, talvez, de reduzir às refeições, porque isto dos nutricionistas, pai, nós podemos dizer que cada um tem a sua teoria, não é? Funciona ou não, cada um tem a sua teoria. Há uns que defendem que nós devemos comer de 3 em 3 horas, há uns que dizem que nós só precisamos de comer de manhã e à noite, isto depois, pronto, e cada teoria está comprovada, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, e depois cada um trabalha como trabalha. E o que eu quero é chegar a um acordo com ela de uma forma que se encaixe em mim, porque eu agora já percebo que esta forma como eu tenho feito não resulta, e pelo menos comigo não resulta. Quando eu digo não resulta, comigo não resulta, eu não consigo comer 5 vezes ao dia, e arranjar uma maneira de ganhar vontade. Não é ganhar vontade, porque vontade até é estranho dizer ganhar vontade para comer. Voltando à parte agora do trabalho de resistência e trabalho de força, isto aqui ao longo dos seus episódios houve aqui uma situação algo caricata, porque há pessoas que não conseguem compreender o todo e não conseguem compreender que o corpo não é divisível em partes e criaram aqui algumas confusões. Mas tu sentes, por exemplo, no que diz respeito ao trabalho de força, tu já sentes alguns resultados neste momento? Uma vez que já estamos a falar, já são 11 semanas. Sim, isso é verdade, mas é algo que tu não vais sentindo, não é? Claro que eu me sinto melhor fisicamente, porque lá está, são 11 semanas em que já são 11 semanas de trabalho, não é? Claro que eu fisicamente noto diferenças na bicicleta, mas não são aquelas diferenças que tu dizes, sim, de facto, sinto-me muito, muito mais forte que ontem nas subidas, não é? Porque a evolução também vai sendo muito gradual. Muito gradual, ou seja, tu não sentes uma diferença significativa, ou seja, tu já não te lembras, acabas por já não te lembrar como é que estavas na primeira semana, percebes? Era só, tinhas que medir, isso tinha que ser medido, tinhas que ter valores para tu veres, ok, de facto, houve aqui uma diferença muito grande. Se tu me perguntares, claro que eu sinto diferença fisicamente, em cima da bicicleta, sinto que eu estou melhor em cima da bicicleta, sinto que houve melhorias, sinto que quando fizermos uma próxima avaliação, eu sinto que vou conseguir alcançar aqueles objetivos que definimos. Isto porque acho que é importante, e ao construirmos aqui esta questão do estágio, também é para tentar passar um bocadinho de informação, uma informação muito mais válida do que aquela questão do... O YouTube está cheio de show-off, de pessoas que querem mostrar trabalho, e o trabalho científico vive-se muito, por exemplo, eu batalho muito na questão do no pain, no gain, e como isso é mentira. É apenas um chavão do marketing para tentar vender, porque quando estás a treinar, ou seja, no pain, no gain, vamos separar aqui, uma coisa é treinar, outra coisa é competir, e durante a competição, sim, vai haver dor, vai haver sacrifício, mas o processo de treino é completamente avesso a essa questão do no pain, no gain. E ainda há pouco tempo estávamos a falar sobre um estudo científico que tivemos sobre... Eu se calhar um dia vou fazer um vídeo especificamente só sobre esse estudo científico, porque tem muito, muito valor
pelo desporto que é, por ser muito parecido com o XCO, para todos os efeitos, e por ser uma atleta do mais alto nível da modalidade, uma vencedora absoluta na disciplina. E quando nós olhamos para aqueles valores de frequências cardíacas médias dos treinos, o valor absoluto de horas passados nas intensidades, aquilo é exatamente o oposto daquilo que os praticantes comuns, o praticante de lazer, acha. Isto porque há duas formas de estarmos no desporto. Há queremos um trabalho consistente e queremos um trabalho já para amanhã. Exato. Não é? E aquilo que nós estamos a fazer contigo é, no fundo, é como se nós estivéssemos a começar do zero e a trabalhar para um ciclo olímpico, um trabalho consistente, um trabalho cientificamente fundamentado, consistente, para que tu reteres essas adaptações crónicas por muitos anos, se continuares a treinar, obviamente. Sim, isso agora que tu falaste, eu acho importante dizer que o trabalho que nós estamos a fazer é cientificamente fundamentado. Porque nós, e nomeadamente naqueles vídeos do treino de ginásio, do trabalho de ginásio, nós tivemos pessoas que foram dizer que não, isso está errado, não se faz. E eu queria meter para esse lado, passar para o lado de quem está a ver, que o que nós estamos a fazer, nós não estamos a fazer à toa. É algo que está cientificamente comprovado, não é por nós, é por cientistas, não é? Não é uma opinião nossa. São cientistas que dizem, isto é assim que se faz. Fisiologistas do desporto, trabalho considerado recente, não é? Porque depois também há sempre esse delay, esse atraso, ou seja, por exemplo, o trabalho que nós estamos a falar agora, não é? É baseado em 4 anos, foi um ciclo olímpico e foi publicado em 2017, que é considerado muito recente, não é? Porque depois há sempre as verificações para o estudo ser publicado e tudo leva ao seu tempo, não é? Exato. E depois também porque nenhum atleta deixa publicar trabalhos sobre si enquanto ele está no ativo. Não faz sentido, não é? Não é? Está a expor os segredos dele, os segredos, entre aspas, não é? Sim, exatamente. E depois há essas dúvidas, mas aquilo que nós estamos a querer tentar fazer, a querer tentar passar, é efetivamente isso, é como é que se trabalha efetivamente com um atleta. E quando me refiro com um atleta, é um atleta que esteja a trabalhar, por exemplo, para uns Jogos Olímpicos, a longo prazo, que queira fazer da vida uma carreira desportiva, que queira fazer da vida o desporto, até à reforma. Não é dizer assim, eu quero ir a uma prova XPTO daqui a 3 meses, portanto é rasgar para chegar lá, porque o corpo acumula stress, e o corpo sob stress, dependendo do stress, porque estamos a falar de força, estamos a incutir esse stress, não é? Exato. Mas aquilo que eu quero dizer é, o treino em si, o facto de agora tu compreenderes que tens que andar a pastar, não é? Sentes-te muito mais à vontade do que, por exemplo, quando eras muito mais novo e eu pedia-te para fazer trabalhos naquela zona e tu dizias, eu parece que não ando a fazer nada, agora compreendes o porquê que tens que trabalhar naquela zona. Sim, eu entendo, e eu acho engraçado porque eu acompanho atletas, não é? Que, para quem não sabe, pronto, eu como estou a iniciar agora a minha carreira como treinador, eu estou a acompanhar atletas e se estás aí desse lado, se queres atingir um objetivo e queres um plano de treino, é só contactares que tratamos disso. E eu tenho pessoas que nesta fase da época, como o trabalho é todo o mesmo, não é? Eu pretendo trabalhar a base, portanto o trabalho aqui é todo o mesmo, antes de entrarmos no trabalho específico, o trabalho nestes meses é todo o mesmo, e eu tenho pessoas que dizem, Rafael, eu nos vou para os treinos, eu nem me canso, não é? Eles sentem-se impacientes porque acham que não estão a trabalhar. É isso, e parece que só vão estar satisfeitos quando eu carregar, quando na verdade isso não se faz agora, eles têm que andar a pastar e era por isso que eu também passei, e agora compreendo o porquê de fazer isto e é por isso que eu agora faço isto muito mais motivado e muito mais focado no que estou a fazer. E nisso, os treinos em si acho que têm corrido super bem. Como disseste no início, esta semana não consegui treinar, não treinei. Número 1, porque nós tivemos compromissos familiares, não é? E número 2, porque também tive um problema na bicicleta, tive sem bicicleta até agora. Tive sem as duas bicicletas, a de ciclocross e a de BTT, portanto, só agora é que está solucionado, mas sim, eu acho que os treinos estão a correr bem, sinto-me motivado, sinto-me focado, tenho vontade de treinar, que era algo que eu já não tinha há alguns anos, tenho vontade de treinar, vontade de subir para cima da bicicleta e trabalhar para chegar àquele objetivo e sim, acho que está a correr super bem, seja o trabalho de bicicleta, seja o trabalho de ginásio. O problema é só mesmo a alimentação, que vou ter que arranjar a melhor forma de combater isso.
Outra questão, agora continuando a falar aqui dos treinos, mas nós temos agora dia 21, a primeira prova de ciclocross onde nós vamos estar presentes. Não é a primeira prova da Taça de Portugal. Porque esta é já este domingo. É já em Abrantes, é já este fim de semana, em Abrantes, é a primeira prova da Taça de Portugal, mas a primeira onde nós vamos estar presentes vai ser em Melgaço. Exatamente. E depois, a partir daí, é sempre provas. Vai parecer uma época de cross, que até janeiro, até ao final, não, vai ser até fevereiro, não é? Vai ser, não, nós temos dia 9 de janeiro, se tudo se mantiver previsto, não, como está previsto, se nós dia 9 de janeiro temos o Campeonato Nacional de Ciclocross que vai ser em Santo Tirso, terra dos jesuítas. E depois ainda temos depois existe disso. uma outra prova que não sei se estaremos presentes já nessa, Pronto. porque à partida iremos fechar a não ser que sejas campeão nacional de ciclocross. Isso era engraçado. Mas à partida iremos fechar o nosso ciclo preparatório, chamemos-lhe assim, no Campeonato Nacional. A partir de 21 de novembro vamos ter aí um mesito e meio cheio de provas, todos os fins de semana. A lembrar como é que eram uns bons anos de XTO, sempre a dar E se tudo correr bem, a ver se este ano também há de ser assim, com os campeonatos regionais a voltarem, Taças Portugal em força, e vamos ver se este ano temos um ano mais recheado. Eu creio que havendo público, pá, pessoal que quiser aparecer, procurem a nossa tenda, é sempre um gosto cumprimentar. Acima de tudo, será sempre um gosto vocês aparecerem nas provas, porque as provas precisam de público. Nunca esquecendo que os atletas, o desporto, os atletas são performers, são como os artistas de circo, são como os artistas de teatro, de cinema. Sem público não existe qualquer razão para isto acontecer, para isto existir. E portanto, Rafael, queres deixar mais alguma mensagem? Não, era isso. Isto foi um vídeo de um pequeno update de como é que têm corrido estas já 11 semanas, desde que saiu o primeiro vídeo do estágio, como é que está a correr, o que é que eu estou a achar, porque lá está, eu acho que este trabalho que nós estamos a fazer é o mais próximo que teremos de alguém que está a fazer um trabalho semelhante, não é? Porque eu sou uma pessoa que não sou profissional, não é? Muito longe disso. Tenho a minha vida normal, não é? Tenho a faculdade, tenho os meus amigos, a minha namorada, tenho tudo normal. Não vivo para isto como atleta, não é? Vivo para isto de uma outra forma, mas isto é um trabalho que é o mais semelhante possível a alguém um atleta que quer começar um processo assim. Portanto, acho que problemas como estes, que eu acabei de dizer, são os problemas que alguém aí desse lado sente quando está também num processo destes. Portanto, acho que é um projeto fácil de identificar. Acho que as pessoas se conseguem identificar muito comigo nesse aspecto. Pronto. E fui eu que abri aqui o processo do estágio e sou eu que termino. Apareçam por aí para o próximo. Por hoje, Rafael. Por hoje nós fomos. Fiquem bem.